Glória a Deus. Queridos, eu quero falar hoje, não sei quantos já viram o tema dessa noite nas redes sociais, mas o tema de hoje é as 4 letras. O tema de hoje é as 4 letras. E quais são essas 4 letras? O, B, D, C. É sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Eu tenho entendido na minha vida que a obediência gera consequências sobrenaturais na vida daquele que caminha em obediência. Você vai sair daqui entendendo que não tem como ter uma vida de sucesso se você não caminhar em obediência. Quantos querem ter uma vida de vitória? Quantos querem ser prósperos? O que é prosperidade? Quem sabe aí? A ausência de necessidade. Em nenhuma área da minha vida eu vou ser necessitado. Vida sentimental, casamento, filhos, financeira. Em nenhuma área espiritual, ministerial eu vou ser necessitado. E qual o segredo? Obedecer. Meus filhos, obedecer é uma característica dos nobres. Obedecer é uma característica dos sábios. Obedecer é uma característica de quem? O obediente, ele ama a correção. Diga assim comigo: o obediente ama a correção. Veja no telão Provérbios 13:18, na linguagem de hoje. Quem rejeita a correção acabará como? Olha isso, olha isso. Quem rejeita a correção acaba como? Pobre e na desgraça. Mas quem aceita a repreensão é respeitado e honrado. Um outro texto de Provérbios diz assim, Provérbios 28:9, também na linguagem de hoje, e eu vou ler também na versão a mensagem esse mesmo texto. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Digo, uau. Agora, esse mesmo texto, na versão a mensagem, Deus não dá a mínima para quem não o obedece. Vamos lá? Olha para quem está ao teu lado e diga assim: vamos apertar o cinto, porque nós vamos voar nessa noite. Eu quero falar com vocês sobre obediência, porque, como vos falei, a obediência ela traz resultados extraordinários. A obediência traz resultados sobrenaturais na vida de toda pessoa que coloca a obediência em prática. Então vamos lá. O que é obediência? Obediência, segundo o dicionário, ou o dicionarista Aurélio Buarque de Holanda, obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece, de quem é dócil e submisso. Obediência define uma pessoa que segue. Diga, obediência define alguém que segue, alguém que cumpre as direções. Então, uma pessoa obediente é aquela que cumpre as direções que lhe foram dadas. Diga para quem está ao teu lado: uma pessoa obediente é aquela que cumpre as direções que lhe foram dadas. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, está escrito: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Olhe bem para isso. Abraão, ele é chamado por Deus para deixar o conforto da sua casa,
a segurança de estar no meio da sua família. E o texto diz que ele vai para um lugar que ele não sabia. Ele não sabe para onde iria. E mesmo sem saber, Abraão, por meio da fé, não é isso que o texto diz? Por meio da fé, obedeceu. Eu acho isso fantástico. Mesmo sem saber para onde ia, por meio da fé, ele obedeceu. Sabe o que é que eu vejo? Eu vejo aqui que ele não pede explicações. O que é que eu disse? Abraão não pediu explicações, ele somente obedeceu. Ele não pede explicações a Deus. Deus, por que o Senhor não me fala para onde eu vou? Eu só vou se o Senhor me disser onde é esse lugar. Não, ele simplesmente obedeceu. Então, meus filhos, diante desse texto eu posso dizer que é por meio da fé que nós obedecemos. Diga assim, é por meio da fé que nós obedecemos. Sem fé não há como obedecer. Diga para quem está ao teu lado, sem fé não há como obedecer. Por que eu te falando que sem fé não tem como obedecer? Porque se você não confia naquele que está te dando a direção, como é que você poderá obedecê-lo? Vou repetir. Se você não confia naquele que está te dando a direção, como é que você pode obedecê-lo? Quantos entendem isso? Eu digo, eu entendo. Diante disso, nós precisamos nos auto-interrogarmos. E a pergunta é: eu realmente confio em Deus? Porque sem pensarmos nessa mensagem de hoje, sem simplesmente vocês ouvirem uma mensagem como essa, e alguém perguntar que quem tem fé em Deus, todo mundo grita, sim ou não? Mas nós estamos entendendo um pouco aqui, que a obediência e a fé, elas estão totalmente ligadas uma à outra. Totalmente interligadas. A obediência é a prova da confiança naquele que me deu a direção. Vou repetir, a obediência é a prova da minha confiança naquele que me deu a direção. Quando nós não caminhamos em obediência, é porque está nos faltando fé. Ou seja, nos falta confiança em Deus. Então, se está nos faltando fé, o que é a fé? Aos domingos estamos aprendendo sobre fé, sim ou não? O que é a fé? É a certeza daquilo que eu estou esperando. Então eu posso dizer que fé é uma atitude, sim ou não? Eu decido confiar que vai dar certo. Fé é uma atitude, fé é uma ação. Nós estamos aprendendo que fé é simplesmente confiar em Deus. Então fé é simplesmente a minha total confiança em Deus. Veja só Hebreus 11:1 na versão da linguagem de hoje. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Fala para quem está ao teu lado. É a certeza que eu vou receber as coisas que eu estou esperando. Quantos estão esperando por algo? E quantos têm certeza que vão receber o que você está esperando? Agora, o que eu estou levando você a entender na introdução dessa mensagem é que a fé está ligada à obediência. Eu estava numa reunião e contei para uma determinada pessoa que eu tinha ofertado meu carro. E quando eu contei isso para essa pessoa, ela se assustou. Aí pouco mais na frente dessa pessoa, a gente continuou conversando e eu comecei a contar o que estava acontecendo aqui na igreja.
a forma que vocês estão agindo de um tempo para cá, honrando ao Senhor, semeando na obra dele, e contando tudo que está acontecendo aqui na igreja, na vida de vocês. E aí aquela pessoa falou assim: ah, pastor, bota a mão aqui na minha cabeça, para lá na igreja acontecer também. Ah, eu disse assim: não é assim que funciona, filho. Não é assim que funciona. Ou seja, ele quer o Deus que eu ofertei um carro na terça, no sábado estava com um outro carro. Ele quer isso, mas não quer ofertar o carro. Ele crê que Deus dá carro, mas ele não quer dar para receber. Então, é isso que eu quero te explicar nessa noite. Eu perguntei para você: quantos têm certeza que vão receber o que está esperando? Você, sim! Mas eu quero que você entenda que para isso acontecer, tem que haver uma atitude de obediência. É a obediência que vai te levar a desfrutar do que Deus tem para você. Fala para quem está ao outro lado: é a obediência que vai levar você a desfrutar de tudo que Deus tem para você. Escute, Abraão, ele nem sabia para onde ia, mas por confiar, pelo quê? Por confiar em Deus, ele não precisava dessa informação para poder obedecer. Ele não sabia para onde ia, mas por ele confiar, ele não precisava dessa informação para obedecer. Simplesmente, sem questionar, Abraão o quê? Obedeceu. Então, como temos reagido diante das direções que estamos recebendo? Como temos reagido diante da direção dos seus pais jovens? Como temos reagido diante da direção de um discipulador? Como temos reagido diante da direção de um líder? Seja na igreja, seja no trabalho, seja em qualquer ambiente que exista alguém sobre você. Como você tem reagido diante das direções que Deus tem te dado? Ei, reflita nisso essa noite junto comigo. Reflita nisso. Diante do que você está ouvindo sobre Abraão, analise o seu coração. Analise e reflita. Diante do que eu estou ouvindo de Abraão, comparando minha vida com a atitude que Abraão teve, eu sou obediente? Eu passei o dia pensando nisso, irmão. A Bíblia diz que ela é como uma espada, sim ou não? Então ela corta aí, corta aqui. Uma espada de 2 gumes. Então antes dela cortar você, ela está me cortando. Então, analisando a vida do patriarca Abraão, será que nós somos obedientes? É forte. Mas nós queremos as promessas, sim ou não? Como desfrutar das promessas se não formos obedientes? Olhe para cá, olhe para o seu pastor. Talvez, para algumas pessoas, aqui está a resposta do porquê anos e anos, e aquilo que Deus prometeu ainda não aconteceu. Quantos estão me entendendo? Diga: eu estou, meu pastor. Abraão, ele foi sem pedir explicações. E eu quero que você compreenda algo: não é errado receber uma explicação de quem está acima de mim. Quando essa pessoa deseja que eu faça algo, não é errado eu receber uma explicação. Na verdade, ele deve se explicar sim, porque liderança não se impõe, liderança se conquista.
Mas Abraão, ele tinha um coração tão submisso que não era necessário ouvir explicações. Se existia uma direção, ele simplesmente obedecia. Escute, quando Deus dá uma ordem e você caminha nessa palavra, Deus, ele tem compromisso em cumprir o que ele falou. Vou repetir. Quando Deus dá uma ordem e você caminha em obediência em cima dessa palavra, Deus, ele tem compromisso com você em cumprir o que ele falou. Deus para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e lá eu engrandecerei o teu nome, multiplicarei tua descendência, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Tudo que Deus prometeu para Abraão, Deus cumpriu. Por quê? Porque Deus deu uma palavra para ele, e ele caminhou em cima dela em total obediência. Deus está falando? Deus está falando? Fala para quem está ao teu lado: quando Deus dá uma palavra, quando Deus dá uma direção, use uma palavra mais forte agora. Quando Deus dá uma ordem e você caminha em cima dessa palavra, ele tem total compromisso em cumprir o que ele falou para você. Agora veja Gênesis capítulo 2, versículo 16. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Todos nós conhecemos essa história. Deus dando uma direção a Adão, Deus dando uma ordem a Adão, Deus estabelecendo princípios na vida de Adão. Agora veja o capítulo 3, versículo 11. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer? Escute, no jardim do Éden, que eu gosto de chamar de paraíso de Deus, no paraíso de Deus só existia um princípio. Só existia o quê? Um princípio. Durante todo aquele tempo, Deus não falou com Adão sobre jejuar. Deus não falou com Abraão sobre grande comissão. Perdão, com Adão sobre grande comissão. O único princípio que regia todo o paraíso era a obediência. A condição para que Adão vivesse no jardim era ele ser um homem obediente. Agora observe Gênesis 2,17 mais uma vez: não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Adão e Eva quebram o único princípio estabelecido no jardim do Éden. Eles desobedeceram, e por terem desobedecido, Adão e Eva comprometeram todo o futuro deles. Só existia um princípio no jardim do Éden. Qual era o princípio? Obediência. Adão, se você obedecer, você vai ser feliz por toda a eternidade. Trazendo para a Bíblia: não coma do fruto
da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer, as coisas vão mudar. Não vai ficar muito legal. Só existia um princípio. Existiam quantos? Só um. E o único que existia, o cara não deu conta de colocar em prática. Toda tarde Deus descia para bater um papo com Adão. Toda tarde Deus estava conversando com Adão. Muito relacionamento, aquela amizade profunda, gostosa. Toda tarde Adão falava com Deus. Deus falava com Adão. O único dia que Satanás bate um papo com a Eva, convence a Eva, e Eva bate um papo com Adão, e todo mundo decide abrir mão do princípio, de um único princípio. E por conta disso, comprometeu todo o futuro deles. Escute, guarde e anote se puder. A obediência define todo o teu futuro. A obediência define todo o teu futuro. Veja Provérbios 23, 17 e o 18. Não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e mais o quê? E obedecer a Deus todos os dias da tua vida. Assim, o seu futuro será brilhante. Não, você não entendeu. Eu vou repetir de novo. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. E assim, o seu futuro será brilhante. Quantos querem ter um futuro brilhante? Qual o segredo para o futuro brilhante? Diga 4 letrinhas. Qual o segredo de um futuro brilhante? Qual o segredo de um futuro brilhante? Obedecer. Deus tem um futuro brilhante para você. Deus tinha um futuro brilhante para Adão. E não é difícil. É só cumprir um princípio: obedecer. Eu não sei em qual culto, eu não sei se eu falei nos 2 domingos, eu conversando com o nosso professor de inglês, e aí ele tirando umas dúvidas comigo, pastor, isso, aquilo. E aí teve uma hora que ele disse assim: pastor, eu falei para uma outra pessoa que o segredo da felicidade é sempre fazer as escolhas certas. Aí ele olhou para mim e disse: pastor, eu falei certo? Era isso mesmo que eu tinha que dizer para ela? Eu disse: isso mesmo. O segredo da felicidade é obedecer, é fazer as escolhas certas. Todos os dias da nossa vida, diante de nós, existem várias escolhas para nós tomarmos. Em cima de que você está pautando as suas escolhas? Em cima da palavra ou dos seus próprios desejos? Porque o segredo de um futuro brilhante, eu estou dando para você nessa terça mais. Não é tarde demais para você ter um futuro brilhante. Ah, pastor, já fiz muita coisa errada. Ah, pastor, pisei muito na bola. Eu acho que para mim não tem mais jeito. Ai, não, pastor, isso aí talvez seja para o meu filho. Ah, não, talvez isso aqui seja para um neto. Eu estou já satisfeito. Eu acho que Deus não tem coisas brilhantes para a minha vida, não. Ei, não é tarde demais. Não é tarde demais. Decida sair dessa reunião da terça mais para cumprir essas 4 letrinhas: obedecer, e você vai ter um futuro brilhante, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Fala para quem está ao teu lado: o segredo de um futuro brilhante é obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Agora, entenda algo: Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não falou.
Deus só tem compromisso de cumprir aquilo que Ele... E você anda em cima dessa palavra em obediência. Ora, Deus não tem compromisso de cumprir aquilo que Ele não faz. As decisões, aí é com você. Deus não tem compromisso com isso. Quando estão entendendo, diga: eu estou, meu pastor. Existe um livro do pastor José Rodrigues, líder da MCM, muito interessante. E esse livro fala de obediência. E ele classifica a obediência em níveis, o pastor José Rodrigues. Ele classifica a obediência no nível 0, nível 1, nível 2 e nível 3. São 4 níveis de obediência que ele fala nesse livro, começando pelo nível 0. E o nível 0, ele fala que é aquele nível em que você converteu, já tem até um tempo na casa do Senhor, na presença de Deus, mas continua decidindo a sua vida através dos seus próprios sentimentos. Ele fala que no nível 0 da obediência, você é que decide a sua vida. É você que decide o que quer fazer com a sua vida, de acordo com o que você acha que é o melhor. Pastor José Rodrigues, ele fala que as pessoas que estão no nível 0 da obediência, quem governa a vida dessas pessoas são seus próprios desejos. Eu acho que isso é o certo e pronto. Ele fala que quem está no nível 0 da obediência não depende de Deus para nada. É ela que resolve tudo da vida dela. Não ora, não busca Deus. E ele aprofunda um pouco mais, dizendo que quem está no nível 0 da obediência, às vezes até diz que está orando por algo, orando para tomar uma decisão, até pergunta a opinião de outras pessoas sobre a decisão que ela quer tomar, escuta outras pessoas, mas no final não é Deus que decide, e sim os desejos dessa pessoa, e sim os sentimentos dessa pessoa, e sim as próprias vontades dessa pessoa. Então pessoas assim estão no nível 0 da obediência. Agora, uma vez que nós aprendemos sobre obediência, uma vez que eu te mostrei sobre pessoas que estão vivendo em um nível raso, 0 de obediência, eu quero te conduzir agora para um momento que vai mudar a tua história, para um momento que vai ser aquele estralar que você diz: era isso, e a sua vida depois dessa terça mais nunca mais será a mesma. Em Mateus, no capítulo 14, versículo 25, a Bíblia diz que Jesus, ele vem andando por sobre as águas. E quando Jesus, ele vem por sobre as águas, a Bíblia diz que os apóstolos estavam no meio de uma tempestade, era tarde da noite, era madrugada, então eles ficam com medo, pensando que era um fantasma, e Jesus grita de onde estava: não tenham medo, sou eu. E a Bíblia diz que Pedro fala assim: se és tu, Senhor, manda eu ter contigo também por sobre as águas. Pedro não é bobo, irmão. Pedro podia dizer assim: se és tu, manda eu ter contigo. Aí Jesus diz assim: vem nadando. Mas Pedro diz assim: se és tu, manda eu ter contigo também, andando por sobre as águas. E o que me deixa assim impactado é que Jesus responde a Pedro com uma única palavra. Jesus diz assim para Pedro: vem. O que é que Jesus diz? Entenda, Jesus não fala assim: não, vem que eu vou parar com vento forte, que eu vou diminuir as ondas. Você já tinha parado para pensar nisso? Irmão, onda gigante, onda do Havaí, vento forte. A Bíblia diz que os apóstolos estavam dizendo que iam morrer, o barco estava para ir a pique.
Quando de repente eles veem uma pessoa andando por sobre as águas, eles são um fantasma. Cá entre nós, irmãos, você também não pensaria isso, não? Sim ou não? Vai dizer que não, pastor, não, eu sabia que era Jesus. Ah, irmão, você ia correr pro porão do barco. Parecendo umas Toyota em ponto morto, né? Se tremendo todinho. Mas está lá aquele homem e ele precisa dizer que é ele para que os discípulos fiquem um pouco mais calmos, mas ninguém está acreditando muito. Então Pedro fala isso: se é o Senhor, manda ir ter contigo também por sobre as águas. E aí Jesus só diz uma palavra. Jesus não explica nada. Jesus não fala o que ia acontecer. Jesus só diz assim, ó, vem. E o que é que Pedro faz? Ele obedece. Quantos querem andar por cima das tempestades? Você tem que entender isso hoje. Eu creio que você já entendeu. Ei, anda, graça. Tem pessoas que chegaram aqui essa noite e estão vivendo momentos tempestuosos na sua vida. Tem pessoas que chegaram aqui essa noite que não sabem como resolver essa situação. Mas eu vim te dizer que o mesmo Deus, o mesmo Cristo que esteve lá com Pedro, Ele está aqui também. Ele está aqui também, tem o poder de mudar a tua história nessa noite. Mas eu quero falar para você uma coisa: tudo se resume a 4 letrinhas. Jesus não dá explicações para Pedro. Jesus não fala, pode vir que, ó, quando você colocar o pé na água, vai parar tudo, até o sol vai nascer. Não. Jesus assim, vem. Irmãos, pensa comigo. De madrugada, vento forte, ondas gigantes. Por mais que estivesse entrando água por conta das ondas gigantes no barco, aonde era o lugar mais seguro ou menos perigoso? O barco. E está lá Jesus mandando ele sair do barco sem dizer o que ia acontecer, se ele ia afundar, se ele não ia, se ele ia andar, se não ia, se uma onda ia pegar o Pedro, se não ia. Simplesmente Jesus diz assim, vem. E Pedro vai, Pedro obedece, Pedro não questiona, Pedro não fala nada, Pedro não pergunta por quê, ele simplesmente obedece. E quando ele obedeceu, a Bíblia diz que assim como Jesus estava andando por sobre as águas, Pedro também começa a andar por sobre as águas. Ei, existem pessoas me escutando aqui essa noite, que essa palavra está entrando como um fogo em seu coração, e ela está dizendo, Senhor, até hoje eu oscilava na obediência, mas eu vou sair daqui decidido a ser um cristão obediente. Ei, é para você que Deus está dizendo, a partir dessa noite, essa tempestade não vai mais vir para destruir a tua vida. Deus está te dando graça para você andar por sobre essa tempestade. Só quem crê joga a mão para o céu e adora. Sabe o que é que eu aprendo aqui com Pedro? Eu aprendo que a obediência nos leva a andar por cima das dificuldades. Eu aprendo que a obediência resolve as dificuldades. Eu aprendo que a obediência, ela acalma a tempestade. Eu aprendo que mesmo que a tempestade não acalme, a obediência me faz andar por cima dela. E ela não me fará dano algum. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. É isso que a obediência faz. Ei, anote, guarde na tábua do teu coração, aonde os teus pés não conseguem te levar, a obediência te levará. Os pés de Pedro nunca conseguiriam levá-lo até Jesus. Nunca. Mas a obediência fez ele andar por sobre as águas. Eu não sei aonde você tem sonhado em chegar.
Eu não sei o que você tem projetado para a tua vida. Talvez desde o dia que você começou a sonhar, só começou a se levantar problema. Eixa. Desde o dia que você começou a projetar, a sonhar, agora vai ser diferente, agora eu vou fazer diferente, e que você começou a sonhar, planejar, projetar, agir diferente, desde o dia que você começou a agir assim, foi um problema atrás do outro, uma tempestade atrás da outra. Eu vim aqui dizer para você, você chegou pensando em desistir, é difícil demais, eu quero fazer a coisa certa, eu quero mudar, eu quero agir da forma correta, mas só é problema atrás do outro. Cada vez que eu tomo uma decisão de fazer o que é certo, só surge uma tempestade maior. Eu vim dizer para você: continua, pois onde os teus pés não podem te levar, a obediência te levará. A obediência te levará. Agora, redobre a sua atenção. Jacó, ele teve quantos filhos? 12 filhos. Rúben foi o primogênito de Jacó. José do Egito também foi um dos 12 filhos de Jacó. Na tradição, havia uma bênção especial sobre o primogênito. Quem era o primogênito de Jacó? Rúben. De acordo com a tradição, o primogênito, após a morte do pai, ele se tornava o líder de toda a família. Após a morte do pai, o primogênito era o único que recebia herança dobrada. Todos os filhos recebiam em partes iguais. O primogênito recebia em parte dobrada, 2 vezes mais do que os outros. Isso só para o primogênito. O primogênito também, ele passava a ocupar uma posição sacerdotal. Ele passava a ocupar uma posição de profeta entre os outros irmãos. E quem era o primogênito de Jacó? Rúben. Então, naturalmente, essas bênçãos e outras mais eram para ter caído sobre a vida de Rúben, mas não foi assim. Veja só, Gênesis 49:3. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Aí ponto. Jacó continua dizendo: inconstante como a água. Não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiste à minha cama. Rúben, ele trai o pai dele, indo para a cama com uma das concubinas do pai dele. Agora veja Gênesis 39:6. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha, e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse:
venha, vamos para a cama. O que é que ele fez? Ele recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Cabamacho, crente. E continua. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral? Agora, olha só. E pecar contra quem? Contra Potifar? Contra Deus. Todos os dias, ela insistia que ele fosse para a cama com ela. Uma safada. Não precisa cortar não, pode deixar na mensagem. Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela. Mas José não concordava e também evitava o que, meus irmãos? Eu não quero. O que é que José fazia? Evitava estar perto. Não é sobre isso que eu quero falar hoje não. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho, e nenhum empregado estava ali. Então ela fez o quê? O agarrou pela capa e disse: venha, é hoje, vamos para a cama. O é hoje é por minha conta, tá? Mas ele escapou e fez o quê? Correu, deu no pé, caiu fora. Descer a Deus. Veja, eu li um pouco da história de dois filhos do mesmo pai, Rúben e José. Um desobediente e o outro obediente a Deus. Agora escute. A desobediência de Rúben trouxe grandes percas para ele. A desobediência fez o quê? Você quer ter uma vida de percas? A desobediência trouxe percas para Rúben. Agora, o que me intriga, o que me deixa assim em crise, é que não só para ele, mas para todos os seus filhos, seus netos e toda a sua descendência. A nossa desobediência, a sua desobediência, a minha desobediência, a desobediência de alguém, ela vem e destrói o nosso futuro, não só o presente. A desobediência de Rúben trouxe consequências para toda a descendência dele. A Bíblia diz que a tribo de Rúben, ela não se sobressaiu em nada. Da tribo de Rúben não veio um juiz sequer em Israel. Da tribo de Rúben não saiu um rei sequer. Da tribo de Rúben não saiu um profeta sequer em Israel. Nada de relevante. Só foram mais um no meio da multidão. Eu tenho certeza que você não quer ser mais um no meio da multidão. Eu tenho certeza que você não quer que seus filhos, seus netos, sua descendência sejam mais um no meio da multidão. Sabe o que é que eu aprendo aqui? O que Rúben perdeu, ele perdeu para sempre. Ei. E aí eu olho e vejo que aquilo que era para ter sido de Rúben foi dado a José. Lembra da parábola dos talentos?
Ah, pastor, isso é o Antigo Testamento. Novo Testamento, parábola dos talentos. Até o que tinha lhe foi tirado, e foi dado àquele que tinha mais. O que Rúben perdeu, ele perdeu para sempre. E o que era dele foi dado a José. Veja 1 Crônicas 5, versículo 1, na versão da linguagem de hoje. São estes os descendentes de Rúben, o filho mais velho de Jacó. Por ter tido relações com uma concubina de seu pai, Rúben havia perdido os direitos que eram dele como filho mais velho, e esses direitos foram dados a José. Eu quero começar a profetizar na sua vida agora. Ei, Rúben, desobediente. José, obediente. Na mesma área, Rúben caiu com a imoralidade. José foi tentado para cair na imoralidade, mas decidiu ser obediente. Rúben, desobediente. José, obediente. Ei, José teve sonhos que pareciam ser impossíveis de realizar. O que é que eu disse? José teve sonhos que pareciam impossíveis de realizar. Parece impossível, né? Você sonha, mas de repente você se pega assim, mas é tão difícil. E às vezes pensa até em colocar de lado o sonho. Sonhar com coisas menores, coisas mais fáceis de alcançar. José teve sonhos que pareciam impossíveis de alcançar. Parece difícil? Distante? Vamos adiar? A obediência, ela realiza os sonhos que você nunca entendeu porque Deus te deu. A obediência realiza sonhos que parecem impossíveis de realizar. Eu já sinto uma glória repousando aqui. Já mudou a atmosfera. Ei, candogossora bagandagaça magandagaça bagadagada magabassara bagaba. 2 filhos do mesmo pai. Um perdeu tudo, mas o outro decidiu ser obediente. Ei, a obediência, ela traz para tuas mãos aquilo que era impossível de ser dado a você. Meu Deus! A obediência, ela entrega nas tuas mãos aquilo que parecia impossível de um dia ser entregue a você.
Por que você diz que Deus não tem isso para você? Por que você diz, se eu tivesse dinheiro, puxa! Você serve ao dono do ouro e da prata. E eu vim aqui profetizar que Deus está levantando grandes empresários nessa cidade, porque o seu coração não está no dinheiro, seu coração não está nas coisas, seu coração está no reino. A obediência traz para as tuas mãos aquilo que parecia impossível de ser dado a você. Ei, José um dia estava em uma prisão, anos em uma prisão. Quando ele interpreta o sonho do copeiro e fala, o rei vai te escolher para você ser liberto, e quando você estiver com o faraó, fala de mim para ele. Passado alguns dias, o sonho que o copeiro teve, que José interpretou dentro da prisão, acontece do mesmo jeito. O copeiro é livre. Passa a primeira semana, passa o primeiro mês, o tempo passa, e José começa a ficar desanimado, achando que o copeiro tinha esquecido dele. Ei, os homens até podem esquecer de você. Os homens podem até esquecer das promessas que fizeram a você. Mas a obediência te faz ser todos os dias lembrado por Deus. Quando pareceu que os homens tinham esquecido de José, Deus tira José da prisão. Ei, José estava na prisão, mas quando você decide obedecer como José, Deus tira você desse vale, Deus tira você desse momento difícil, dessa escuridão, e coloca você em um lugar de destaque. Porque quando José sai da prisão, ele não sai para voltar para a casa de Potifar. Ei, o camania sebiaga sobagaba. O vale é difícil. Às vezes estamos rodeados de pessoas, mas estamos só. Tantas pessoas naquela prisão do lado de José, mas ele estava só, se sentindo esquecido, apunhalado pelas costas. Camandia sabaga. No vale vem a dor, no vale vem a tristeza. Nós somos humanos, ficamos tristes. Amantu neki andarabassá. Mas o teu Deus, Ele é Deus dos vales e é Deus dos montes. E assim como você ergue a tua mão direita, e ele pegou, Pedro estava afundando. Pedro estava afundando naquela tempestade, mas a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e imediatamente socorreu a Pedro. Assim como você levantou essa mão direita,
hoje Ele pega na tua mão, Ele te levanta e diz: hoje eu estou mudando o cativeiro, hoje eu estou mudando o vale, hoje eu estou tirando você do deserto, hoje eu estou tirando você dentro desse calabouço. Às vezes a nossa alma está num calabouço. Meu Deus! Manai que estou frio, escuro. Sorrimos para as pessoas, damos palavra de ânimo para as pessoas. Por que Ele fala assim contigo? Para mostrar que Ele está vendo tudo. Porque Ele é um Deus de detalhes, para mostrar que Ele está contigo no vale. Derrou precantiamantou a paz. Mas chegou o tempo de sair do vale. E você não vai voltar para a casa de Potifar, não. Chegou o tempo de sair do vale e você não vai voltar para o lugar que você estava antes do vale, não. Amagantou. Na casa de Potifar era um lugar de destaque. Ele mandava em tudo. Não foi assim que nós lemos? Mas quando nós obedecemos e continuamos obedientes, mesmo dentro do vale, onde o diabo lança todo tipo de proposta para você não ser mais obediente, não permanecer mais obediente, mas você permanece obediente, Deus não traz você de volta para a casa de Potifar. Deus coloca você para governar. Chegou o tempo de honra. Chegou o tempo de honra na vida de pessoas aqui essa noite. A obediência não leva você de volta à casa de Potifar. A obediência leva você ao lugar de honra, ao lugar dos sonhos. Ei, meu Deus, o que é isso? A obediência leva você ao lugar que você sempre sonhou em estar. Fica ligado comigo aí, filho, que o manto ficou profético agora aqui. A obediência te leva ao lugar de honra. Essa noite, essa terça mais, é uma noite em que Deus está tirando os sonhos do calabouço. É uma noite que Deus está tirando os sonhos do calabouço. As lutas estavam tão grandes, você parou até de sonhar. Estava pensando até em desistir desse sonho e fazer uma outra coisa. Dizem por aí que ser humano se acostuma com tudo. Não se acostuma com calabouço, não, porque hoje é o dia de Deus estar tirando você de lá. E Ele tira você e tira os teus sonhos. E diz: hoje é noite de eu começar a cumprir os meus sonhos na tua vida. Você não vai voltar para a casa de Potifar, por mais que fosse bom lá. Mas Deus não tem o bom para você, Deus tem o excelente. Ei, meu Deus. Tem pessoas aqui que se abrirem mão do bom, Deus vai dar o excelente. A obediência me dá e me leva ao excelente. Porque nem tudo que é bom é de Deus.
A Bíblia diz que o fruto era bom, agradável aos olhos. Ei, Jardim do Éden, Eva olhando para o fruto, e a Bíblia diz que o fruto era bom, agradável aos olhos. Nem tudo que é bom é de Deus. Quando você abre mão do bom, abre mão da sua vontade para obedecer o papai, ele te dá o excelente. Deus não tem o bom para você. Deus não vai levar você de volta à casa de Potifar. É bom, mas não é lá o teu lugar. Deus vai levar você para o lugar dos teus sonhos. Menino, na casa do pai, sonhando em ser governador. Os irmãos se prostravam diante dele, até o pai. Que sonho distante, impossível, coisa de cabeça de menino. Deus está tirando você de dentro do calabouço para começar a realizar tudo que um dia Ele tem falado com você desde criança. Confiando em nosso Deus, em seu não seremos abalados. Erga suas mãos e diga confiando. Confiando em nosso em seu. Cante, cante. Não seremos Ei, eu vou encerrar aqui. Meu tempo acabou. Eu encerro com João, capítulo 9. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João escreve. Discípulo amado, capítulo 9. A Bíblia fala de um cego de nascença, que Jesus faz lodo com a terra e manda o cego se lavar no tanque de Siloé. A Bíblia diz que Jesus está chegando ali em Jerusalém e vê aquele cego junto ao tanque, próximo ao tanque de Siloé. Naquela época em Jerusalém não era diferente da nossa época hoje. Aglomeração nas grandes capitais, muita gente nas grandes capitais. Você vai ao centro da cidade, aquela multidão de gente, sim ou não? Às vezes você passa por uma pessoa, aí 2 dias depois ela te encontra, ó, te vi lá no centro, mas era tanta gente que não deu para falar contigo. Sim ou não? Não é assim? Naquela época não era diferente. Estava lá esse cego de nascença. Muita gente não o viu. Mas o que me chama a atenção é que o texto diz assim, no versículo 1, que Jesus viu o cego. Ninguém o viu, mas Jesus viu o cego. Ei, talvez ninguém esteja te enxergando, talvez ninguém esteja te vendo. Você tem se dedicado, você tem se esforçado, mas Jesus está te vendo essa noite.
E a Bíblia diz que quando Jesus viu aquele cego, Jesus foi até ele. Ei, ele está vindo ao teu encontro essa noite. Oh. E a Bíblia diz que Jesus, ele pega ali a saliva e a terra, faz lodo com a terra e a saliva, mexe assim e passa no olho do cego. Agora, o que me chama a atenção é que Jesus precisava disso para fazer aquele cego enxergar? Não, porque quando eu vou lá para Marcos 10:46, eu encontro o cego de Jericó, e o cego é levado até Jesus. Jesus pergunta assim para ele: o que queres que eu te faça? Aí o que é que o cego diz? Eu quero ver. O que é que Jesus disse? Vai, a tua fé te salvou, tua fé te curou. Acabou esse ponto final. Jesus nem tocou nele. Agora, eu tenho Jesus aqui cuspindo na terra, fazendo lodo, esfregando o lodo nos olhos do cego. Agora o que me chama a atenção é que quando Jesus faz tudo isso, o cego não enxerga. O cego não enxerga. Então Jesus dá uma ordem. Jesus faz o quê? Olha a obediência de novo, irmão. Jesus dá uma ordem. Fala assim: vai até o tanque de Siloé, te lava lá. Quando você voltar, você vai estar enxergando. E assim ele faz. Ele obedece. Ei, a obediência abre a tua visão. A obediência faz você enxergar aquilo que você não estava enxergando. A obediência leva você a começar a ver um futuro diferente do que você estava vendo. A obediência te dá destino. Como Salomão escreveu em Provérbios, a obediência te dá um futuro brilhante. Quando o cego se lava, ele passa a enxergar. Agora o que me chama a atenção é que Siloé significa o enviado. O que é que significa Siloé? Ei, quando Jesus passa terra com saliva, lodo nos olhos, ele não enxerga. Mas quando ele vai no tanque de Siloé, quando ele vai no enviado, ele passa a enxergar. Ei, quem é o enviado às nações? Quem é aquele que o Pai não poupou a própria vida dele, antes o enviou como servo para morrer em nosso lugar? Ei, o enviado está aqui essa noite. Porque ele mesmo diz pela sua palavra: onde tiverem 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio deles. Sabe o que é que eu entendo aqui? O tanque de Siloé está aqui. O enviado está aqui. O enviado é Jesus. Ele é o enviado de Deus para tirar o pecado do mundo. Ei, ele está aqui para lavar os nossos pecados. Não importa o que você fez. Ei, olhe para o seu pastor. Não importa o que você fez, o enviado está aqui para purificar os teus pecados. Não deixe o diabo colocar culpa e julgo sobre você. Existe algo chamado graça, que é favor imerecido, e quando ele morreu na cruz, ele estabeleceu essa graça para você. Aquele homem foi se lavar em Siloé. Aquele homem tinha uma necessidade que ninguém podia resolver. Mas em Siloé foi resolvido. Você entendeu? Aquele homem tinha uma necessidade que ninguém podia resolver. Mas em Siloé foi resolvido. A obediência transforma o impossível em possível.
quando ele decidiu obedecer e ir até o enviado, e até a Siloé, o que era impossível se tornou possível. Nessa noite é noite de nós irmos a Siloé. É noite de nós decidirmos ir até Siloé. É noite de obedecermos e estarmos em Siloé, estarmos em Jesus, e aquilo que aos teus olhos parecia impossível, é noite do enviado tornar possível.